Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação, uma palavra de vida para você. Queridos, estamos ministrando uma série que fala sobre os heróis da fé, narrado no capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus. E hoje nós queremos abordar a vida de um grande homem de Deus do Antigo Testamento que a Bíblia fala e narra aqui nos heróis da fé. Vejam só, Moisés, um grande homem de Deus, um grande líder a qual Deus levantou para fazer a diferença no Antigo Testamento. E eu queria falar, queridos, que pela fé esse homem fez muitas coisas porque creu no Senhor. Isso já começou na sua vida desde pequeno. Vejam bem, Moisés começa, a Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 11 de Hebreus, que pela fé os pais de Moisés o esconderam por causa do decreto do faraó, que foi para matar todas as crianças que havia naquele tempo, né? E aí, aquela criança que nasceu linda, Joquebede, mãe de Moisés, procura esconder essa criança, colocando num cesto e jogando rio, e aonde a própria filha do faraó pega essa criança. E interessante que a própria filha do faraó, sem saber, viu aquela criança, não podia ter filhos, e Deus prepara tudo, ela pega aquela criança para si e designa uma pessoa para cuidar dela, e justamente a própria mãe de Moisés, uma hebreia, para cuidar do filho, né, adotivo agora da filha de Faraó. Vejam só, queridos, como que Deus é grande. Pela fé, os pais de Moisés fizeram isso. Pela fé, Moisés, querido, já quando estava adulto, recusou ser chamado de filho de Faraó, filho da filha de Faraó. Ele não queria ser chamado de filho de Faraó, neto de Faraó. Ele não queria ser chamado, e porque ele entendeu que ele era um hebreu e ele queria viver com seu povo. Pela fé, ele abriu mão de todas as iguarias que o palácio lhe dava e preferiu viver como os hebreus. Pela fé, Moisés saiu e foi para a terra de Midian, onde ele viveu 40 anos. Se casou, criou uma família, e dali, já com 80 anos, Deus o prepara para ser o libertador de Israel. Pela fé, Moisés viveu segundo o propósito de Deus. Pela fé, Moisés ordenou que o povo de Israel, quando estava para sair do Egito, ele celebrasse a Páscoa, matando ali um cordeiro, né? E repartindo com as famílias, e o sangue desse cordeiro aspergisse nos umbrais das portas. Pela fé, Moisés acreditou que Deus iria guardar eles, né? Quando o anjo da morte passava, o povo hebreu seria guardado. Pela fé, também, queridos, Moisés, junto com o povo hebreu, passou a pés enxutos no Mar Vermelho. Pela fé, ele creu nos grandes milagres do Senhor. Se nós fôssemos contar todos os grandes feitos que Deus fez através da vida de Moisés, seriam muitos. O tempo seria preenchido por muitos milagres e muitas obras grandiosas que Deus fez. Pela fé, Moisés creu na bênção de Deus. Pela fé, Moisés pôde atravessar. O mar estava à frente, montanhas de um lado, montanhas do outro, e o exército de Faraó estava vindo atrás para destruir os hebreus. E Deus faz um grande milagre. Abre aquelas águas, eles passam os pés enxutos, e Deus dá o livramento e destrói todo o exército de Faraó. Queridos irmãos, eu quero dizer a você que nos assiste nesse momento, olha, Deus tem bênção para você.
tenha pela fé convicção do projeto de Deus na sua vida e Deus fará grandes maravilhas para a glória do nome dele. Olha, pela fé Moisés fez tudo isso porque ele creu. Creia e o Senhor fará maravilhas na sua vida no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.